Olá, chegamos aqui na nossa quarta aula do nosso quadro Além de Paredes e hoje nós vamos conversar sobre como a iluminação afeta a nossa vida, o nosso cérebro, o nosso dia a dia. Na última conversa que a gente teve aqui no episódio 3, a gente conversou muito sobre como as memórias, as cores e os símbolos interferem na nossa mente. E tudo isso só é possível graças à luz. Então a gente precisa entender a importância da luz dentro do nosso dia a dia, né? Hoje nós temos muitos recursos, inclusive eu estou aqui com tudo fechado para conseguir ter um som melhor no vídeo. E aí, se não fosse a iluminação artificial, a gente não estaria conseguindo conversar aqui. Então ela é muito importante, a gente precisa usá-la com sabedoria, mas a gente não pode esquecer do quanto é importante a luz natural. Então vamos lá. Eu quero começar te falando sobre o ciclo circadiano. Se você nunca ouviu falar dele, você não sabe o que é, ele é o ciclo de luz que funciona no dia. Então a partir do momento que o dia nasce até o momento que o sol se põe, tá? Então aqui a gente consegue trabalhar algumas referências e entender como o nosso corpo funciona, já que nós fomos feitos justamente para viver dentro deste ciclo. Então a gente precisa olhar para a natureza de uma forma até pedagógica e ver o que ela está nos ensinando. Se o sol nasce às 6 da manhã, o ideal seria que a gente acordasse junto com ele. E se o sol se põe às 6 da tarde, o ideal seria que estivéssemos indo dormir junto com ele. Assim era na época das cavernas, na época, enfim, de milhares de anos atrás. A gente respeitava esse ciclo e a vida era um pouco mais leve, era um pouco mais fácil porque a gente seguia aquilo, a gente não tinha tantos estímulos como a gente tem hoje. Luz artificial, celular, computador, tablet, não sei o que. A gente não era tão exposto à luz e por isso era muito mais fácil. Mas não significa que seja impossível, tá? Então hoje a gente pode trabalhar todas essas tecnologias a nosso favor. A lâmpada, a fita de LED, as luminárias, o celular, o computador, até porque se não fosse isso não estaríamos conversando aqui, né? Então é importante que a gente use tudo isso a nosso favor, mas a gente precisa prestar atenção. E isso não significa que eu não erre, tá bom? Eu erro bastante também, mas eu tenho consciência, então sempre que eu lembro, pera, eu não devia estar mexendo no celular com essa luminosidade super alta às 9 da noite, tem alguma coisa errada, vamos diminuir e vamos diminuir o fluxo. Isso acontece com uma certa frequência, tá? Eu só queria te contar que eu não estou aqui falando de um lugar onde eu nunca erro, muito pelo contrário. Somos seres humanos. A diferença é que conforme nós vamos criando consciência, a gente vai começando a prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, para onde a gente deve ir, para onde a gente não deve ir. Então é isso que eu quero trazer nesse quadro, né? Então vamos lá. A gente tem, dentro do ciclo circadiano, a hora que o sol nasce, e aí aqui nós somos expostos à luz do dia. Então das 6 da manhã até umas 4, vamos falar das 7 da manhã até umas 4 da tarde, a gente tem uma luz, uma claridade do dia muito grande. E apesar do sol ter uma cor amarelada para nós, né, a olho nu, a cor que a gente não vê o dia amarelo. Se você sair agora e olhar na sua janela, se não for 6 da manhã e nem 6 da tarde, provavelmente o dia vai estar claro, puxado para o branco, né? A gente não fica vendo, a gente não fica exposto a uma luz amarela. Então, a luz que o sol emana não é amarela, ela é uma luz neutra, ela é uma luz branca, que é quando a gente simula com as lâmpadas e com as luzes que nós temos hoje em dia artificiais, a gente coloca ela na luz neutra, que é uma luz de 4000 Kelvin, que é a luz que eu estou usando aqui na minha luminária central. Ao contrário da fita de LED que está atrás de mim, que ela é uma iluminação indireta e ela é uma iluminação com fundo um pouco mais estético e decorativo, ela é amarelada. Então ela é uma luz quente, branca quente, de 3000 Kelvins. E isso faz diferença. Por quê? Como eu disse, a luz do dia, ela é uma luz de 4000 Kelvin, né? A tecnologia, a ciência conseguiu chegar em uma luz onde ela é muito parecida com a luz do dia. Ela não é perfeita, obviamente, mas ela é muito parecida, que é a luz neutra. E aí a gente tem abaixo dela a luz amarelada, que é a luz branca quente,
que tem 3.000 Kelvin, 2.700 Kelvin, que é a luz que simula o nascer do dia e o final do dia, mas principalmente o final do dia, que é onde a gente tem uma exposição maior de luz amarela. Então, é ideal que dentro das nossas casas a gente comece a prestar atenção dentro deste ciclo de luz. E a gente também precisa abrir as nossas janelas. Isso é algo muito importante, que às vezes a gente sai na correria, a gente deixa a janela fechada, ou a nossa casa nunca fica com os vidros abertos, a gente nunca tem circulação de ar, troca de luz, então a gente está sempre exposto à luz artificial. A gente precisa começar a prestar atenção justamente para a nossa saúde mental, física, emocional. Então, assim, o sol, a luz do dia, a exposição ao céu, ela é importante para muitos hormônios, neurotransmissores. A gente consegue melhorar os nossos níveis de serotonina, a gente consegue melhorar os nossos níveis de vitamina D, se a gente se expor ao dia, né? Se a gente se expor ao sol. E eu sei que isso não é fácil. Às vezes a gente trabalha dentro de um escritório. Eu, há muitos anos atrás, já trabalhei em um escritório onde a gente não conseguia nem abrir as janelas. Então, a gente estava ali o tempo inteiro na frente do computador e com aquelas luzes artificiais. E isso prejudica muito a gente. A gente acha que não, mas prejudica. Porque a gente não tem uma exposição à natureza. Então, começa a pensar no seu horário de almoço, começa a sair um pouco, a fazer algo intencional. Olha para o céu, olha para as árvores, tenta almoçar num lugar que seja mais aberto, se você almoça fora. Então, vamos começar a prestar atenção nesses detalhes e atenção na nossa iluminação de casa. Então, eu quero te fazer um convite, presta atenção em mim. Eu tô com a minha luz artificial aqui do teto, que é uma luz neutra ligada. E eu vou agora apagar a luz aqui de trás. Agora percebe, o meu ambiente ficou gelado, o meu ambiente ficou menos claro, o meu ambiente perdeu o acolhimento, perdeu a sensação de quente, não é? Eu deixei uns tempinhos aqui para você ver e pensar junto comigo. Agora eu vou ligar de novo e você perceba o quanto isso faz diferença dentro de uma visão assim. Agora que você já entendeu um pouquinho como funciona, você consegue ver que o ambiente fica gelado. E aqui a gente precisa prestar atenção. Ao longo do dia é um pouco mais fácil, porque, enfim, a gente tem a luz do dia, né? A gente tem uma luz aí que trabalha ao nosso favor, mas a gente também tem uma coisa que a tecnologia criou para que as mesas de cirurgia, os hospitais, as clínicas odontológicas, elas funcionassem melhor, que é a luz branca fria. Ou seja, é uma luz que o nosso sistema antigo, a nossa mente antiga, não reconhece, que é uma luz de 6.500 Kelvin. É uma luz muito branca que chega a ser azulada. Então, toda vez que a gente compra uma lâmpada de 6.500 Kelvin ou uma fita de LED, a gente precisa entender que aquilo ali é para ser usado em lugares de precisão. Então, onde vai mexer com agulha, com cirurgia, com coisas que precisam de muita atenção, corredores de hospitais para que os enfermeiros não sintam sono, os médicos não sintam tanto sono. Então, isso não deve ser usado na nossa casa em hipótese alguma. A gente tem que prestar muita atenção quando a gente compra. Essas lâmpadas tradicionais, bulbo, né, que são aquelas lâmpadas de LED que a gente coloca nas luminárias, ventilador de teto, enfim, em tudo. A gente precisa prestar atenção em qual é a temperatura. A gente não deve usar a temperatura de 6.500 Kelvin, não deve. Deixa isso para os hospitais, para as clínicas e para os lugares de precisão. E aí, o que eu te indico? Eu não gosto de fazer ambientes de grande permanência que sejam 100% com essa luz de 3.000 a 2.700 Kelvin. Por quê? Essa é uma luz ligada ao entardecer. Ou seja, é onde a nossa retina está acostumada e direcionada a diminuir a luminosidade e começar a relaxar algumas áreas do nosso cérebro. Então, se a gente trabalha o dia inteiro com essa luz de 3.000 a 2.700 Kelvin na luz central, em todas as luminárias, a gente vai ter uma tendência a ficar sonolenta, a ter um pouco mais de preguiça, a ficar um pouco mais disperso, porque a gente começa a entrar num ciclo de diminuição, de recolhimento.
Por quê? Porque essa é a luz que mostra para o nosso cérebro que está ficando tarde, que a noite está chegando, que está chegando a hora da gente diminuir a nossa frequência, né, pra gente diminuir o ritmo. E isso não é bom. Quando eu terminei a reforma aqui do estúdio, a gente só tinha luminárias de 2.700, de 3.000 Kelvin. Aí tava LED de 3.000 Kelvin, uma outra luminária de 3.000 Kelvin e a luz central de 3.000 Kelvin. Eu sentia vontade de dormir 1 da tarde, meio-dia, eu ficava cansada. E a gente coloca no automático, eu também faço isso, eu coloquei no automático que era o que eu tinha em casa, e eu nem me liguei, e aí eu comecei a sentir cansaço, 1 semana, 2, aí é que eu me toquei, que eu não tinha lembrado de trocar a lâmpada, e aí eu troquei a lâmpada, e o cansaço foi embora, eu não senti mais cansaço, por quê? Porque a gente estava se estimulando do jeito errado, a gente estava trazendo gatilhos errados para a nossa mente, e nada mais é, a lâmpada artificial, a luz artificial, nada mais é do que um novo gatilho, do que um novo estímulo que a gente está trazendo. Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Deu 6:30 da tarde? As luzes que você tem que acender na sua casa, elas devem ser de 3.000 Kelvin para baixo. Exceto na cozinha, que normalmente a gente usa uma luz neutra, até porque a gente precisa ter uma noção se o alimento está estragado, se o alimento está bom, se a cor do alimento está boa. E quando a gente coloca uma iluminação mais amarelada, a gente tem uma diferença de cor. A cor da parede fica diferente. Se você olhar a minha parede ali, que só tá com luz fria, e aqui que tá com a luz quente, ela parece que ela tem cores diferentes, porque a luz interfere. Então, na cozinha, a gente pode usar luzes indiretas, como algumas fitas de LED, alguns spotzinhos indiretos, no amarelo, né, no 3.000 Kelvin. Mas o ideal é que a luz central, ela seja sempre de 4.000 Kelvin. E isso não é algo que todos os arquitetos e designers acham, tá? A grande maioria prefere usar sempre luzes quentes. Mas como a gente tem aqui esse conhecimento da neurociência, a gente enxerga de um jeito diferente. Agora, nós chegamos na nossa fase final aqui do vídeo, tá? Eu só vou te explicar algumas coisas que a aplicação desse ciclo circadiano na nossa vida vão trazer de bom pra gente e a gente já vai encerrar. Então, o que eu quero que você perceba é nos detalhes mesmo. Começa a fazer as mudanças e aí você vai vendo se aquela sensação vai melhorar ou não. Então eu vou trazer alguns pontos aqui que eu deixei uma colinha para não esquecer de nenhum. Mas a gente tem a aplicação, né, da luz natural e do ciclo circadiano, elas trazem muitos benefícios pra gente. Então é muito importante que na hora de você decidir, por exemplo, se você trabalha em casa, a posição da sua mesa de trabalho perto da janela, perto da luz do dia. Se você não tem como, que esse é o meu caso, saia mais vezes de dentro do escritório ou do seu quarto, enfim, de onde você trabalha, se expõe mais, vai até a janela, intenciona, olha o céu, presta atenção no vento, deixa bater aquilo no seu rosto, porque tudo isso traz a regulação do ciclo circadiano, melhora a qualidade do nosso sono, porque o nosso cérebro está ali sendo estimulado o tempo inteiro e tá vendo que o dia está acontecendo, tá? Então isso vai melhorar a qualidade do nosso sono. Quando chegar à noite, você vai entender que é hora de dormir. Melhora o nosso foco, a nossa performance, a nossa atenção naquilo que a gente precisa fazer. Melhora a qualidade da nossa visão, porque se nós somos expostos a uma luz muito ruim, muito artificial, o dia inteiro, sem dar um descanso, isso começa a prejudicar a nossa visão, né? E a gente consegue ver isso em muitos estudos e até em estudos que mostram o quanto de uns anos para cá as pessoas começaram a ter problemas de visão que não tinham antes, relacionados à fotossensibilidade e tudo mais. A gente melhora as nossas regulações emocionais, a gente melhora o nosso humor, a nossa saúde física e mental, porque a gente sente mais disposição, a gente entende que está de dia e a gente sente mais vontade de fazer, de acontecer. A gente melhora até a sensibilidade do nosso corpo à insulina. E isso é muito científico, eu sei, talvez para que você entendesse isso, você precise ler um estudo, se você for nerdzinho igual eu nesses assuntos, me avisa aqui embaixo que eu te mando esse estudo, porque sim, estar exposta à natureza melhora a nossa sensibilidade à insulina e até diminui a nossa pressão sanguínea. Então, pessoas que têm pressão alta precisam estar cada vez mais expostas à natureza, colocar o pé na areia, na terra, enfim, na grama, estar exposto, isso é comprovado cientificamente, não é balela, então melhora a nossa atividade cerebral, então o nosso cérebro ele funciona de uma forma melhor e no geral
tudo isso faz com que a gente tenha uma sensação de bem-estar, uma certa plenitude quando a gente está mais exposto ao sol. E estar exposto à luz do dia também diminui riscos de saúde. E a gente tem artigos científicos que comprovam isso. Então, diminui comportamentos agressivos, diminui estresse, nervosismo, ansiedade, diabetes, depressão, problemas nos ossos. É muito importante quando nós temos alguma doença nos ossos que a gente tome sol. É comprovado e mesmo assim a gente não faz. E diminui até o risco de algumas outras doenças. Então, vai muito além de uma iluminação, sabe? Vai muito além desse tema. É algo assim que afeta níveis da nossa vida que a gente nem imagina. Por isso que é importante que a gente preste atenção. Eu poderia falar aqui também os pontos negativos, mas eu acho que não vem ao caso, né? Eu acho que vamos focar nos pontos positivos para não ter pânico, não pensar, meu Deus, então agora que eu trabalho num lugar todo fechado eu vou ficar doente. Não é isso, tá? Só começa a controlar o seu dia, por isso que eu só falei aqui as coisas boas que isso traz para a nossa vida. Além de melhorar neurotransmissores como a serotonina, além de melhorar os níveis de vitamina D, que hoje em dia as pessoas têm cada vez mais problemas de vitamina D. Eu suplemento vitamina D, me exponho ao dia para tentar melhorar esses níveis, porque realmente a gente trabalha assim em escritório fechado, que fica muito no computador, a gente tem uma dificuldade com isso, né? É natural. Então, como uma última dica aqui, eu quero te dizer para começar a prestar atenção. Não estou dizendo para você sair trocando todas as lâmpadas da sua casa, tá? Mas presta atenção na próxima lâmpada que você for comprar, na próxima fita de LED, na próxima luminária, no próximo plafond que você for comprar para sua casa. Lembra, 4.000 Kelvin ou 3.000 Kelvin. Não use iluminação com mais de 5, 6.000 Kelvin, porque isso não vai fazer bem nem para você, nem para sua família, nem para sua equipe. Enfim, a gente precisa prestar atenção, tá? E procure lâmpadas de boa qualidade. Eu sei que aquelas lâmpadas bulbo tradicionais, vou deixar uma foto, elas são assim as mais baratas, mas elas têm de 4.000, que é a luz neutra, tá? E tem em lugares como Leroy Merlin, como, enfim, grandes lojas. E você também encontra super fácil na internet. Mas também tem algumas outras lâmpadas que elas são ainda mais fiéis à luz do pôr do sol, que induz o nosso cérebro a entender que está chegando a hora de dormir, ou seja, vai dormir, deu ali 8h30 da noite, é só abajurzinho, luzes amarelas, você vai ver o quanto o sono da sua família vai melhorar. E aí você pode escolher, se você tiver LEDs, né, fitas de LED, aí você escolhe a de 2.700 ou a de 3.000 Kelvin, se não você opta por esse tipo de lâmpada aqui, que é uma lâmpada de filamento e que tem uma cor âmbar. Então, ela, além de ser um pouco mais suave, ela tem o âmbar que faz com que ela fique ainda mais alaranjada e mais semelhante à luz do pôr do sol. Isso ajuda muito. Eu espero que você goste, tenha gostado. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com quem você acha que seja interessante, que tenha dificuldade de sono, que precise melhorar algumas coisas na vida e na qualidade dessa vida. E é isso, espero que você esteja gostando do quadro e a gente se vê no último episódio daqui a alguns dias.